Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da medida provisória 1171 de 2023, editada no dia 1º de maio, que cria uma nova tributação sobre aplicações financeiras no exterior. Quais os impactos disso para você, investidor que tem uma parcela de capital no exterior? Então vem comigo. E esse aqui é um tema bastante polêmico, que vem gerando controvérsia no mercado, em razão de o Lula ter imposto tributo em aplicações financeiras. Ele criou uma medida provisória que estende para outras modalidades que até então não vinham sendo tributadas o imposto de renda pessoa física. O que diz o artigo 1º dessa medida provisória? A renda oferida por pessoas físicas residentes no Brasil em aplicações financeiras, e esse termo aqui é importantíssimo para nós pequenos investidores, entidades controladas está fora, trusts também está fora, será tributada a pessoa física pelo imposto de renda pessoas físicas, segundo o disposto nessa medida provisória. Lembrando que uma medida provisória, segundo a Constituição Federal, tem validade por 60 dias, prorrogar por mais 60, e aí nesse período o Congresso Nacional precisa aprovar a medida provisória, senão ela perde eficácia após esse prazo. Só que a medida provisória, ela necessita dos requisitos de relevância e urgência. Acontece que esses requisitos não são geralmente respeitados pelos presidentes da República, principalmente o requisito da urgência. Enfim, de qualquer forma, é um mecanismo utilizado para tentar forçar o Congresso Nacional a se pronunciar a respeito de alguma matéria de interesse do governo. De qualquer forma, a medida provisória está valendo. Mas veja só, vamos direto para esse parágrafo primeiro. Os rendimentos das aplicações financeiras ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda, ok, no ajuste anual, pelas seguintes alíquotas. Então criou aqui uma tabela progressiva que vai de 0% a 22,5%. 0%, e vale ressaltar que não se aplica nenhuma dedução da base de cálculo do imposto de renda aqui, não tem como descontar nada. O 0% se aplica apenas no caso de o rendimento anual não ultrapassar R$6.000. Então se você tem lá no exterior R$50.000 que te rendem R$5.000 por ano, dessa forma você não será tributado. Então pequenos investidores bem pequenos vão continuar ali isentos desde que o rendimento não ultrapasse R$6.000. E aqui você já percebe o seguinte ponto: aparentemente acabou aquela isenção de até R$35.000 em vendas no único mês em investimentos no exterior. Caso você ainda não saiba, até essa medida provisória havia ali uma isenção de investimentos no exterior no valor de até R$35.000. Agora parece que essa isenção agora se limitou a R$6.000. Esses R$35.000 eram vantajosos porque é uma isenção inclusive superior a isenção aqui no Brasil, quando você vende ações em operações normais num único mês, no valor de até R$20.000. Agora, isso acabou, ao menos temporariamente. E quando o rendimento ultrapassa R$6.000, ocorre a tributação em 15% até R$50.000. E acima de R$50.000, a alíquota será de 22,5%. E aqui o artigo 3º é importantíssimo. Os rendimentos auferidos a partir do dia 1º de janeiro de 2024, então essa tributação vai se aplicar aos rendimentos que você auferir, você ganhar a partir do dia 1º de janeiro de 2024, em aplicações financeiras no exterior pelas pessoas físicas, serão tributados na forma do artigo 2º. Portanto, essa tributação começa a valer nos rendimentos que você receber a partir do começo do ano que vem. Mas o que se considera aplicações financeiras e o que se considera rendimento? E aqui o parágrafo 1º dispõe: aplicações financeiras, exemplificativamente, ou seja, aqui não esgota a matéria. O governo e a Receita Federal podem ampliar o que está escrito aqui. Isso aqui é um verdadeiro absurdo, mas obviamente que eles colocariam exemplificativamente. Do contrário, eles ficariam limitados ao que está escrito no texto legal. Muito bem, o que está escrito aqui no texto legal? Para você ter como exemplo: depósitos bancários, certificados de depósito, cotas de fundos de investimento, instrumentos financeiros, apólices de seguro, certificados de investimento, operações de capitalização, depósitos de cartão de crédito, fundos de aposentadoria ou pensão. Acontece que a previdência privada do Lula não é tributada, né? Títulos de renda fixa, olha só, títulos de renda fixa, então pega o pequeno investidor, exceto se o rendimento dele não ultrapassar 6.000 no ano, e de renda variável. Então as stocks, ETFs, REITs estão atingidos por essa nova lei, que é uma medida provisória que tem força de lei. Derivativos e participação societária, com exceção daquelas tratadas como entidades controladas no exterior, que aí é outro regime que está aqui na medida provisória que não nos interessa. E olha aqui o que se considera rendimento: remuneração produzida pelas aplicações financeiras, incluindo
exemplificativamente, de novo, variação cambial da moeda estrangeira frente à moeda nacional. Olha só que absurdo. Então a variação cambial, a simples variação cambial, por exemplo, o dólar se valorizou e gerou um rendimento, vai ser tributado. Juros, prêmios, comissões, ágio, deságio, participações nos lucros, dividendos e ganhos em negociações no mercado secundário. Quando você vende as suas stocks, vende seus REITs com lucro. Só que o que me preocupa é essa menção à variação cambial, como se a variação cambial por si só pudesse ocasionar tributação. Então suponhamos que eu tenho investimento no exterior e diante da variação cambial eu tive um rendimento superior a R$6.000. Ou seja, já começa a ser tributado. Então mesmo que eu não venha a realizar a venda ou resgate, eu poderei ser tributado, como se fosse aquela ideia da Janet Yellen de tributação de ganho de capital não realizado. O texto ficou bastante obscuro aqui nesse ponto, e a Receita Federal obviamente vai usar da interpretação que melhor lhe convém, ou seja, a de que vai causar mais tributação, mais arrecadação. E o que nos interessa é isso, e o governo fez isso para justificar, o que consta aqui também da medida provisória, a alteração na faixa de isenção do imposto de renda pessoa física. Então a lei ficou dessa forma aqui, a partir do mês de abril de 2015 até o mês de abril de 2023. Então no texto legal ficou assim: entre 2015 até 2023, permanece aquela tabela que a gente já conhece do imposto de renda, alíquota de 7,5% até 27,5%, conforme essas remunerações. Agora, a parcela a deduzir aumentou, você percebe aqui que houve esse aumento, e o governo então justificou como se fosse uma compensação fiscal. Acontece que o potencial de arrecadação só em 2023, por conta dessas alterações, será de 3,25 bilhões e vai aumentando a cada ano, enquanto que a renúncia fiscal será de 3,2 bilhões. Então você tem aqui que o governo vai arrecadar 3,25 com uma renúncia de 3,20 por conta da alteração da tabela do imposto de renda pessoa física, sendo que a arrecadação pode chegar a 6,75 bilhões, isso em 2025, e a renúncia fiscal por conta da nova tabela em 6,27 bilhões, ou seja, o governo vai ter saldo positivo de arrecadação. Então não pense você que está vendo aqui qualquer tipo de renúncia em benefício da sociedade. O governo vai arrecadar mais no final das contas. Aqui também há algumas respostas a respeito dessa nova regra. Para resumir, como será a tributação, como eu trouxe ali para vocês, uma nova tabela de imposto, quais rendimentos serão afetados pela MP, a taxação vai atingir aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades controladas e bens e direitos presentes nos chamados trusts. Então, aparentemente essa medida provisória atingiria apenas os paraísos fiscais, e é o que aparentemente consta dessa resposta. Acontece que isso não ficou claro, como vocês viram ali comigo, não há nenhuma ressalva de que a tributação sobre aplicações financeiras incidirá apenas em relação a paraísos fiscais. A gente sabe que existe um acordo de reciprocidade com os Estados Unidos, então os investimentos nos Estados Unidos, os dividendos, por exemplo, que já são tributados lá em 30%, eles seriam bitributados. Isso seria nada razoável. A nossa ordem jurídica veda a bitributação. Então isso que deveria ter sido explicitado dentro da medida provisória. Do contrário, a Receita Federal, de novo, vai realizar a interpretação que mais enseja a arrecadação. É o interesse do Estado em arrecadar. Então, por mais que o razoável seria de fato atingir apenas paraísos fiscais, o texto legal não deixa isso claro, e isso causa insegurança jurídica e um certo temor para nós, investidores que queremos dolarizar nosso patrimônio. De novo, aqui consta que o objetivo da medida provisória é a taxação dos paraísos fiscais, mas de novo, não dá para ter certeza que vai atingir apenas paraísos fiscais. Mas eu espero, e isso é o mínimo de razoabilidade, que os dividendos que recebemos de estoques dos Estados Unidos não sejam tributados novamente. Não faz o menor sentido. Já há ali o acordo de reciprocidade, de tal modo que não podemos ser tributados novamente. Os Estados Unidos já comem ali o seu imposto em 30%, que é retido na fonte, e aí vamos ser tributados novamente. Isso realmente seria um grande absurdo jurídico. Mas sabemos que essa imprecisão do texto normativo pode ser ou por ter sido criado às pressas, de forma muito acelerada, sem o efetivo planejamento, ou então é feito de forma proposital para gerar mais arrecadação. Por isso, muitos estão me perguntando, inclusive para quem me acompanha, sabe que eu tenho aqui 2 ETFs básicos, um que replica o S&P 500 e o outro que replica as 100 maiores empresas que compõem o índice Nasdaq.
e eu tenho aqui algumas stocks também, estão me perguntando: Luan, esses investimentos serão atingidos? Pelo texto, como ele está posto, sim, tanto no ganho de capital, talvez até mesmo na variação cambial, pura e simplesmente sem realização do ganho. Em relação aos dividendos, seria um grande absurdo, mas pode acontecer uma tentativa do governo de bitributação nesse sentido, e tudo isso então deixa o investidor às cegas, quase que forçando o pequeno investidor a investir pura e exclusivamente aqui no Brasil. E veja que por mais que quase ninguém de nós receba 6 mil por ano de dividendos com aplicações no exterior, o ganho de capital, então se a gente tiver uma grande valorização ou uma grande variação cambial, isso será suficiente para essa tributação, então não se engane. Portanto, Luan, o que fazer agora? Continuar investindo no exterior? Ou parar com os aportes? Ou vender tudo e voltar para o Brasil? Calma, eu diria que assim como nós deixamos nossas ações em quarentena, nós devemos simplesmente parar de fazer aportes, até que isso seja de fato definido para termos esclarecimento, para termos segurança jurídica de como será realizada a tributação com investimentos no exterior. Eu não vou tirar meus investimentos no exterior, vou mantê-los, mas não vou realizar mais grandes aportes. Eventualmente aportar bem pouquinho, só para me proteger em relação ao real. Mas eu diria que para você que pensava em fazer um grande aporte no exterior, deveria começar a ter cautela, pelo menos até que a vigência da medida provisória seja testada, 120 dias. E caso o Congresso Nacional venha fazer a aprovação da medida provisória, ele provavelmente vai fazer algumas alterações, porque essa medida provisória vai encontrar resistência frente a vários parlamentares que também têm dinheiro no exterior. Então essa medida provisória será desidratada, será modificada. Então é importante hoje a gente aguardar, não fazer nenhum giro patrimonial, pare com isso, ainda é indefinido e sabemos que somente os rendimentos a partir do ano que vem serão tributados, então nesse ano está tudo tranquilo. Depois que tudo restar definido, vamos ter um novo bate-papo para verificar o que mudou, o que foi mantido e se vale ou não a pena continuar investindo no exterior. Por enquanto é momento de cautela e nada de desespero, até porque os rendimentos serão referentes ao ano que vem. Só que um ponto você já percebeu: o atual governo está com uma sanha arrecadatória muito grande e para o investidor isso é muito ruim. Por isso que eu sempre digo que uma forma de diversificação para a proteção do seu patrimônio frente às loucuras do Estado é justamente o Bitcoin, porque ele foi criado para isso e ele, ao contrário dos demais investimentos, é inconfiscável e rastreável, ajuda na sucessão patrimonial, é anti-inflacionável e vários outros atributos que, por mais que você não deva ter uma exposição muito grande no Bitcoin pela sua alta volatilidade, talvez para fins de proteção patrimonial, nem estou falando de investimento, aquela especulação toda de que vai chegar a 100 mil dólares, $1 bilhão, não estou falando a respeito disso, mas como uma maneira de proteção do seu patrimônio frente a abusos, exageros do governo e do Estado. Mas sim, vou continuar com os meus investimentos no exterior, até porque, como eu disse, ainda está tudo indefinido e a medida é provisória. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você já tem mais de 50 aulas exclusivas, até sobre a estratégia do Earning Yield. Você tem o nosso mini curso de imposto de renda para investidores. Lá eu conto a respeito da tributação de investimentos no exterior e dessa isenção de 35 mil que caiu por terra, pelo menos temporariamente. Aqui você vai encontrar aulas de indicadores da análise fundamentalista, o indicador Peter Lynch, por exemplo, PEG Ratio, que te traz a possibilidade de comprar ações de crescimento que são precificadas a múltiplos maiores com um preço mais interessante. Você ainda pode fazer consultoria de investimentos comigo. Agora sou consultor de valores imobiliários e analista CNPI 3707. Entre em contato comigo via Instagram, deixo o link aqui embaixo e podemos montar a sua carteira, analisar o seu portfólio, escrever relatórios individuais para você, o que você precisar, podemos oferecer. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou a respeito dessa medida provisória. Você acredita que ela será modificada ou mantida após análise do Congresso Nacional? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.